Boa noite a todos, Shalom. Nosso tema de hoje é a soberania divina na proteção e na guarda dos eleitos até o final. Bem, boa parte dos cristãos acredita que a salvação opera como se ela fosse um empréstimo divino, um instrumento através do qual o Eterno redime a pessoa à espera de que ela corresponda à sua ação salvadora, mantenha-se firme na fé e na esperança até o final. Caso contrário, ela poderá ser eliminada desse plano da salvação. Ante essa doutrina que expõe, sobretudo, uma insegurança permanente da salvação, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos da palavra do Mashiach, porque nosso objetivo é demonstrar de maneira clara e peremptória que a salvação não é um empréstimo, ou seja, quando o Eterno salva alguém ou alguma pessoa, ele a salva para sempre. Quando nós falamos de salvação nesse contexto específico, nós não estamos falando da salvação que se estende ao mundo, aos animais, aquilo que alguns teólogos chamam de operação da graça ordinária. O que seria essa operação da graça ordinária? É o instrumento através do qual o Eterno, na sua bondade, permite que as criaturas existam diante dele e sejam mantidas pela sua bondade. É graças a essa operação, digamos assim, dessa graça comum, dessa graça mantenedora da vida, que as espécies animais, vegetais e, sobretudo, a raça humana permanecem de pé nesse planeta. Então, quando nós estamos falando aqui da salvação nesse contexto, nós estamos referindo à salvação como vida eterna, porque, é claro, existem também nas Escrituras salvações temporais, que são aquelas através das quais uma pessoa é redimida de um perigo imediato, tem os seus anos de vida estendidos, e esse tipo de salvação, ela se encontra no nosso arbítrio, ou seja, está dentro da nossa capacidade, inclusive, limitada, evidentemente, fazermos com que os nossos dias sejam melhores. Em outras palavras, nós podemos desfrutar de uma salvação no sentido temporal, a depender do nosso comportamento. Mas não é dessa salvação que eu estou falando. Eu quero pontuar esse aspecto da salvação temporal e da salvação eterna. Eu estou aqui falando da vida eterna, da salvação como o instrumento através do qual nós somos remidos. E a primeira prova que nós podemos encontrar dessa perseverança dos santos é o fato de que o Messias declara: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de forma alguma eu o lanço fora. O que quer dizer o Mashiach com isso? Bem, ele quer dizer que o Pai deu certas pessoas particulares a ele, não todas as pessoas do mundo. Caso contrário, nós teríamos que ser consentâneos com a interpretação do texto e concluirmos efetivamente que todas as pessoas do mundo serão salvas, quando nós, no máximo, podemos dizer que pessoas procedentes de todo o mundo serão salvas, mas não que pessoas do mundo inteiro serão salvas. Ok, dito isso, o Messias declara no mais formidável de todos os seus sermões, que é o sermão das ovelhas. Ele está discutindo com alguns interlocutores que não conseguem acreditar na sua palavra, que estão absolutamente inseguros quanto à sua messianidade.
e que estão afastando de maneira muito clara a sua convicção de que sequer ele seja um profeta enviado pelo Pai, quanto mais o Mashiach, só que o Mashiach é rei. Eles não o aceitavam sequer como profeta, quanto mais como Messias. E aí o Messias disse: vocês não acreditam porque vocês não pertencem às minhas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Bom, esse texto assinala para nós duas realidades através dos quais é possível identificar, não prévia, mas de forma póstuma, quem são os eleitos de Deus. Eles têm uma característica: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A principal característica do relacionamento entre a ovelha e seu pastor é a audição. É através da audição que a ovelha se aproxima do seu pastor. É através da audição que ela, ouvindo a voz, segue o pastor. O Messias aplica esse exemplo do reino natural, do mundo natural, à realidade espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a primeira marca distintiva dos eleitos de Deus, dos eleitos de Elohim, é a sua disposição de ouvir a voz do Mashiach. É bom dizer que a voz do Mashiach não é uma voz que se destaca como única dentre todas as outras vozes de homens enviados pelo Eterno. Ele veio em sintonia com Moisés, e ele declara: se vocês forem incapazes de crer em Moisés, vocês também não serão capazes de acreditar em mim. Aliás, Mashiach é o grande profeta acerca do qual Moisés profetizou. O Eterno levantará um profeta no meio de ti, entre os teus irmãos, e a ele ouvireis em tudo. E aquele que não ouvir a palavra do profeta que eu vou levantar, eu entrarei em litígio com ele. Então, o Mashiach é o profeta. Nesse sentido, um profeta superior a todos os outros, mas, ao mesmo tempo, um profeta em harmonia com todos os outros. E então, a característica principal das ovelhas é ouvirem. Mas eu gostaria de lembrar que a ovelha não apenas ouve a voz do pastor, a ovelha também segue. A voz do pastor é o instrumento que move os passos das ovelhas. De maneira que nós podemos dizer, como uma conclusão dessa relação entre o pastor e a ovelha, que os eleitos de Deus têm duas marcas. Uma marca nos seus pés, que significa a sua ação, a sua disposição de ouvir o pastor. E uma marca nos seus pés, que é a disposição de seguir o pastor, e uma marca nos seus ouvidos, que é a disposição de escutar o pastor. Sem essas duas marcas, ninguém pode ser identificado como um eleito do Eterno. Agora, outro elemento que nós podemos concluir é que essas ovelhas estão na mão do Pai. Além de estarem na mão do Filho, elas estão na mão do Pai. E Mashiach lança a mão desse testemunho. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e das mãos de meu Pai ninguém pode arrebatá-las, para vincar no coração das suas ovelhas, no coração dos seus discípulos, uma certeza inabalável no que diz respeito à vida eterna. Porque o que está em causa, a doação feita pelo Mashiach, não é a da salvação temporal, que alcança todos os homens.
Inclusive, pessoas que não temem ao Criador também são beneficiadas pela salvação temporal. Mashiach mesmo disse, o vosso Pai Celestial faz descer a chuva sobre os bons e os maus. Ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, demonstrando que certas benesses, certos favores temporais estão ao alcance do conjunto da humanidade. Mas o tema aqui é outro. O tema aqui é a Chai Olam, a vida eterna, que é dada às ovelhas. Agora, isso me faz lembrar a história de uma escrava que ia naturalmente na igreja dos negros, porque naquela época praticava-se a segregação religiosa, não é? Então, a patroa ia numa igreja e a sua escrava ia na outra igreja. E quando a menina volta do culto pela manhã, do culto dominical, ela está extremamente feliz, ela está cantarolando enquanto lava a louça, enquanto prepara as coisas para pôr na mesa da sua senhora. E a sua senhora pergunta assim, menina, por que você está tão feliz? E ela diz assim, hoje o pastor pregou que eu estou nas mãos de Deus. A patroa nunca tinha ouvido uma mensagem tão vibrante na sua igreja. O pastor não era tão iluminado quanto o pastor da igreja da escrava. Então, isso era uma novidade para ela. E ela diz, menina, você é tão pequena e Deus é tão grande que se você escorregar pelo meio dos dedos de Deus, ele nem sequer vai notar. A tua insignificância é tão grande diante da grandeza dele que você pode cair e ele nem se dá por conta. Aí ela disse assim, não, eu lembrei agora, senhora, que o pastor pregou que eu sou parte do corpo de Cristo. Então eu concluí uma coisa agora que a senhora me falou isso. Eu não estou nas mãos de Deus. Eu sou parte do seu corpo. Bom, meus amados, vocês sabem que Shaul diz que nós somos parte do corpo do Mashiach. E esse corpo não pode ser aviltado. Esse corpo não pode ser mutilado. Se o Mashiach chegasse ao reino que ele vai estabelecer aqui neste mundo e faltasse um único membro do seu corpo, seu reino ainda seria defeituoso. Ou seja, nós chegamos a um momento tal na história da salvação que o Eterno precisa de nós. Mas é uma precisão que ele se impõe a si mesmo. É uma questão dele querer que nós estejamos com ele, com Mashiach, e no querer que nós estejamos com ele, ele está tão empenhado para que sua glória seja manifesta, que o Pai que deu as ovelhas ao Mashiach, que é maior do que todos, não pode perder nenhuma delas. Então, esses são elementos que provam a doutrina da perseverança dos santos, mas eu quero passar a um outro texto, que é o de Yohanan, ou João, capítulo 17, versículo 12. Esse texto é chamado de a oração sacerdotal, e nesse texto, Mashiach diz, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Que grandioso é isso! Enquanto Mashiach esteve, ele guardou todos os que o Pai lhe deu. O único que se perdeu era o filho da perdição. De maneira que nós não podemos mencionar a perdição sem considerarmos que ela
só é alcançada pelos filhos da própria perdição. Bom, em Romanos capítulo 8, 38 e 39, Shaul avança nessa questão da segurança eterna do crente, quando diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Elohim que está em Yeshua, nosso Senhor. Pense na mais difícil experiência pela qual um crente pode passar. Pense no martírio. E ele declara: a morte não pode nos separar do amor de Deus. Pense na riqueza, no crescimento, e quando as pessoas enriquecem, elas tendem a se esquecer do Todo-Poderoso. Nem a altura poderá nos separar do amor de Elohim. Pense na depressão mais angustiante, no sofrimento mais intenso. Nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Pense no homem ou na mulher mais ardilosos que existem para enganar. Eles também não têm poder. Pense no mais especioso dos demônios. Ele disse: nenhuma criatura pode nos separar do amor de Elohim que há em Yeshua HaMashiach. O que isso significa? Que, embora existam instrumentos que possam nos levar a uma ruína temporária e a um sofrimento intenso nas nossas vidas, nenhum desses instrumentos é capaz de nos separar da grandeza do Pai. Agora, isso significa o seguinte, que quando o Eterno começa uma obra, ele a conclui. No centro de Porto Alegre, uma cidade que eu conheci muito, porque eu cresci andando pelas ruas de Porto Alegre, e bem no centro da cidade mesmo, na Praça 15 de Novembro, há um edifício enorme, 17 andares. E até a última vez que eu fui a Porto Alegre, esse edifício não tinha sido concluído. Tem por aí uns 8 anos que eu fui a Porto Alegre. E eu era criança quando esse edifício começou a construir-se, e eu já passei dos 60 anos. E o prédio está lá inacabado. Faltaram recursos na empresa que o construiu, de maneira que ela conseguiu terminar os primeiros 4 ou 5 pisos. Tem uma bela galeria, um belo centro comercial embaixo, mas para cima, aquilo continuou uma tapera durante muitos anos. Eu não sei a realidade atual. E eu penso na fragilidade do homem quando começa uma obra. Agora, Shaul fala desse construtor das nossas almas. E ele diz, tendo por certo isso mesmo, estou lendo Filipenses 1, versículo 6, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Yeshua HaMashiach. Com o Eterno, não há obras inacabadas. Tudo aquilo que ele começa nas nossas almas, ele a conclui, mas a conclui gloriosamente no dia do Mashiach. E aí, nós somos exortados pelo apóstolo a ter segurança disso, a segurança de que nós não vamos ficar pelo meio do caminho, irmãos. Ele vai nos guardar e ele vai nos levar. O caminho não será fácil. Isso não foi prometido para ninguém, que o caminho seria fácil. Mashiach disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. De maneira que
Como bem Shaul lembrou no capítulo 8 de Romanos, que nós acabamos de ler, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Agora bem, todos os eleitos vencerão. E eles vencerão com o Mashiach. Ou seja, não se trata de uma vitória que se possa atribuir, ainda que minimamente, à nossa participação. Nós somos edificadores com o Criador. Mashiach disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, todos nós somos ajuntadores com o Messias. Nós somos construtores com ele. Mas a glória é dele. E no Apocalipse, falando do conflito final, as Escrituras dizem, falando dos perversos, eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão com ele os chamados, eleitos e fiéis. Agora, meus caros, se você foi chamado pela graça soberana, com certeza você vai se manter em fidelidade como resultado da eleição divina. Por isso o texto diz: vencerão com ele os chamados, os eleitos e os fiéis. Então nós temos o chamamento divino, nós temos a eleição divina e nós temos a fidelidade. Não é que essa é uma salvação em que eu cruzo os meus braços e sento na cadeira rolante da redenção e vou sendo puxado irremissivelmente e irremediavelmente para o reino dos céus. Não! Eu sou coparticipante com ele na batalha. Contudo, eu vou para a batalha na certeza de que eu sou mais do que vencedor. Não apenas vencedor, eu sou mais do que vencedor. Agora, é importante lembrar, meus queridos, que não é a pessoa que se guarda a si mesma. O apóstolo Paulo diz: pelo poder de Deus sois guardados para essa salvação, reservada para se revelar no tempo final. Pelo poder do Eterno somos guardados. Então, não se trata de sermos guardados por nossa inteligência, por nossa disposição, por nossa santidade. Todos esses elementos se combinam, mas nenhum deles é a causa do nosso sucesso. O nosso sucesso depende única e exclusivamente do querer divino. E esta questão de que depende unicamente do poder divino deve nos guiar a uma certeza da vida eterna tão grande que nós nunca deveríamos titubear com relação à nossa redenção. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, é um texto que fala da grande tribulação que virá sobre Israel, mas do qual nós podemos extrair pensamentos muito interessantes em relação ao que a gente está estudando nesse momento. E o que diz Daniel 12:1? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel 12:1. Portanto, falando do futuro, o profeta diz:
livrar-se ao teu povo, aliás, é o anjo que fala a Daniel, livrar-se ao teu povo todo aquele que for escrito no livro. É por esta razão que, quando aqueles discípulos de Yeshua voltaram todos contentes da vida, porque eles tinham expulsado demônios, Mashiach disse: alegrai-vos, não porque os demônios se vos sujeitam, ou seja, porque eles obedecem a vocês, mas alegrai-vos antes porque os vossos nomes estejam escritos nos livros dos céus. A grande alegria do crente, irmãos, tem que ser objetiva. Sem essa alegria objetiva, nós não seremos capazes de viver uma vida com alegria. Aqui é importante lembrar, irmãos, que a vida com alegria se dá quando nós nos tornamos instrumentos de doação ao Criador. O que nós podemos doar ao Criador? Nós podemos dar contentamento a Ele. E podemos dar contentamento a Ele servindo-o. Na verdade, o plano é que nós estabeleçamos uma relação de amigos. Yeshua mesmo disse: eu já não vos chamarei irmãos, mas vos chamarei amigos. Porque o amigo sabe para onde vai o seu amigo. Então, nós estamos numa relação de amizade com o Eterno. E nós servimos ao Eterno com alegria. E por que servimos com alegria? Porque nós temos certeza da salvação. Bom, falando de serviço, porque existem diferentes naturezas de serviço a ser prestado. Eu posso prestar o serviço de um escravo que tem medo de ser açoitado e ser um eficiente escravo e fazer tudo aquilo que o meu senhor demanda. No entanto, a motivação que me leva a servi-lo nunca vai me trazer alegria. Eu posso trazer algum contentamento para o Senhor, porque Ele quer que eu trabalhe para Ele, que eu colha tantos fardos de algodão se eu for escravo. Muito bem. Mas devido ao medo que impregna a minha alma, esse trabalho não traz nenhuma satisfação para mim. Só o fato de não receber açoites, isso não é motivo de alegrar-se. Pois bem, existe um outro tipo de serviço. É aquele do indivíduo que é contratado, que não é escravo. E ele tem uma meta a ser cumprida para receber um salário. E se ele ultrapassa a meta, ele tem um prêmio pelo ultrapassar da meta. Esse homem trabalha muito mais motivado que o escravo. Ele pode até produzir a mesma quantidade que o escravo produz, mas ele o fará com mais satisfação e mais alegria. Bom, além do empregado que trabalha motivado pela recompensa, pelo salário, pode haver um outro tipo de serviço dentro da fazenda. É o serviço do filho. O filho pode servir ao pai por mera satisfação. Ele não está servindo ao pai porque tem medo de ser espancado no tronco. Ele não está servindo ao pai porque tem medo de ficar sem salário no final do dia, porque tudo que o pai tem é dele. Ele está servindo ao pai para dar contentamento ao pai. E ele sabe que quanto mais serve, quanto mais a fazenda cresce, mais os bens que ele vai herdar também crescem. Então, ele trabalha muito mais motivado. Na nossa caminhada com o Criador, nós temos que parar e nos perguntar: que tipo de serviço eu estou prestando? Se eu estou servindo ao Eterno com muito medo de me perder, de ser condenado, de ir para o inferno, essa coisa toda, e eu estou servindo intensamente a Ele, obedecendo a Ele tanto quanto posso na minha imperfeição, bem, eu estou servindo.
mas eu estou servindo sem alegria. Por outro lado, se eu o sirvo por amor à recompensa, se eu obedeço ao Pai com esse objetivo de ser salvo, eu nunca estou plenamente feliz, até porque eu tenho medo de não alcançar a meta e, não cumprindo a meta, deixar de ser salvo. Agora, se eu chego à condição em que, ao descobrir que sou filho e com ele sou herdeiro, e Shaul diz isso em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Elohim. E aqui eu já respondo uma pergunta que costumeiramente se levanta quando nós falamos de certeza da salvação e da eleição incondicional de Deus. Como você pode ter certeza de que você é um eleito? Sim, você pode ter certeza. Você não pode abrir a página do livro celestial onde está seu nome, nem pode ler o nome do seu colega, da sua esposa ou esposo, do seu filho ou filha, do seu amigo íntimo, do seu vizinho. Isso permanece como um segredo. Só o Cordeiro pode desatar o livro, cortar cada um dos seus 7 selos, abrir o livro e ver o nome de todos os eleitos. Mas eu posso distinguir o caráter do eleito. E, por conseguinte, eu posso descobrir se eu sou um eleito. Gosto eu de ouvir a voz do Mashiach? E, além de ouvir a voz dele, gosto eu de seguir? Ou sou eu daquelas pessoas que sim se deliciam em ouvir a palavra, mas nunca a põem por obras? Uma vez que nós conseguimos ter estas certezas de que somos filhos, porque o Espírito testificou ao nosso coração, e o Espírito testifica que somos filhos. Então, Shaul acrescenta, no versículo 17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com o Eterno e co-herdeiros com o Messias. Então, meus queridos, hoje nós estamos sendo chamados pelo Evangelho ao mais proeminente de todos os serviços. Aquele serviço que é prestado por filhos herdeiros. O serviço prestado por pessoas que estão obedecendo ao Eterno não para conseguir a sua salvação, porque ele já tem, mas para tornar o nome do Eterno mais glorioso. A questão das boas obras é colocá-las no lugar devido. Mashiach disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras, creio que é Mateus 5,13, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí temos um conceito interessante. As boas obras dos santos devem levar a glorificar o Pai que está nos céus. Se nós observamos quando Mashiach se assentar para fazer o julgamento das nações, e ele colocará os bodes de um lado e as ovelhas do outro, e ele vai dizer às ovelhas, vinde e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Eterno preparou para nós um reino desde a fundação do mundo. Ele não está preparando um reino, o reino está pronto, o reino está preparado, o reino está programado. Vinde possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai acrescentar algumas coisas interessantes para estas ovelhas. Ele vai dizer, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive enfermo e me fostes ver, eu estive preso e fostes me visitar. E essas pessoas dirão, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome para te dar de comer ou com sede para te dar de beber? Quando nós te vimos nu, nós nunca te vimos nessas circunstâncias. E ele dirá, quando fizesse a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizesses. Tem todo um aspecto
amplo nesse texto que eu não vou explorar nesse momento e vai ficar para uma outra oportunidade. Mas uma coisa é clara: os eleitos de Deus não ficam anotando as suas boas obras, mas o Eterno anota cada uma delas. Eles nem sequer se lembravam do que tinham feito e a quem tinham feito, mas Machia lembrava de cada uma das suas ações. Bom, isso com relação aos salvos. Agora, alguns dos perdidos, eu não vou dizer que toda pessoa que pratica boas obras vai se perder. Como eu já disse, ele está servindo ao Eterno. E se ele está trabalhando no moinho da sua própria salvação e suando para alcançar a redenção e procurando obedecer ao Eterno em tudo, de certeza ele vai ser salvo. Mas ele vai ser salvo sem alegria. Ele vai ser salvo como aquele escravo que tem medo de apanhar, ou como aquele empregado que, se não cumprir as metas da empresa, não vai receber o salário? E ele só vai estar contente quando o dia terminar e ele for pago? Hoje nós somos chamados a uma vida de alegria. Hoje nós somos chamados a servir ao Eterno com satisfação. Hoje nós somos chamados a obedecer-lhe com prazer e com alegria. E nós só podemos fazer isso quando nós temos certeza de que por ele fomos salvos e fomos salvos para sempre. Então, a certeza da salvação, ela deve ser aquele instrumento que nos induz a um serviço mais perfeito na presença do Eterno. E é o que eu desejo trazer para vocês. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, ainda que o escopo ali seja a redenção de Israel, mas eu quero extrair desse texto de Ezequiel 34, que fala da redenção de Israel como ovelhas dele, e qual de nós pode ter a certeza de que não somos uma dessas ovelhas mencionadas em Ezequiel 34? Já que Israel se esparramou por todas as terras e muitos, milhões e milhões de israelitas perderam a sua identidade, e ele declara: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Eterno Elohim. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu ligarei, e a enferma a fortalecerei. Mas a gorda e a forte eu destruirei, apacentá-las-ei com justiça. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Eterno Elohim, eis que eu julgarei entre as ovelhas e os carneiros, entre ovelhas e ovelhas, perdão, entre carneiros e os bodes. Portanto, nós temos aqui a certeza, plenamente exposta na palavra, que o Eterno nos guarda e nos guarda para sempre. Em Hebreus capítulo 12, versículos 6 ao 8, o autor diz o seguinte: porque o Eterno corrige a quem ama. E agora eu trago isso porque muitas vezes a vida dos eleitos é acompanhada de sofrimentos, aflições, decepções. Nem por isso nós devemos pensar que o Eterno não nos ama porque estamos passando aquele pedaço difícil das nossas vidas. Nem por isso. Porque a palavra diz: o Eterno corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, o Eterno vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 2, 6 a 8. Passar por esta vida sem sofrer decepções, sem passar por amarguras, sem ser depurado pela prova, pode muito mais ser um sinal de reprovação
do que de eleição. Um pai que ama seu filho corrige seu filho. Um pai que não o ama entrega-o a seus próprios caprichos e desejos para que ele sofra com a vida aquilo que o pai deixou de corrigir. O bom Pai Celestial vem corrigindo as nossas vidas e ele vem nos guardando. O papel do pastor não é apenas fazer afagos na cabeça das ovelhas, também é corrigi-las, também é discipliná-las. E tudo isso o Eterno vem fazendo conosco. Eu espero que, ao concluir essa mensagem, eu possa transmitir de segurança para todos a confiança de que o Eterno nos salva e nos salva para sempre. Eu quero concluir lembrando que a salvação não é um empréstimo, não é uma hipoteca. Vamos trabalhar esses conceitos. Um empréstimo, ele pode ser tomado a qualquer momento, porque a condição mesma do empréstimo é a devolução. Então, se a salvação nos fosse emprestada, nós estaríamos muito felizes por 5, por 10, por 20 ou por 50 anos. E, finalmente, o Eterno permitiria que uma onda avassaladora de apostasia viesse sobre nós e nós descrêssemos dele e de seu filho e nos perderíamos. E nós também não poderíamos reclamar de nada, porque o empréstimo tem que ser devolvido. Existe também o contrato hipotecário, é aquele em que eu compro uma casa, o banco emite uma hipoteca, eu assino essa hipoteca e me comprometo a pagar durante 20, 30 ou 40 anos a hipoteca dessa casa. E existem certas cláusulas que determinam até quantas parcelas eu posso deixar de pagar sem perder o direito à minha hipoteca. E se eu ultrapasso esse limite, o banco vem e toma a minha casa e toma tudo o que eu dei. Porque o que eu dei ao banco, eu dei para comprar uma casa. Eu não estava fazendo uma poupança no banco. Eu estava comprando uma casa de um banco que teve despesas, que teve deságio com o valor da propriedade. Não importa, ele vai usar qualquer argumento e ele vai tomar a casa de volta. Agora, quando alguém faz uma doação incondicional, ele simplesmente doa a propriedade e emite um título de propriedade, não há nada que essa pessoa possa fazer para retomar aquilo que ele deu. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Gente, ninguém merece salvação. E o Eterno, na sua liberdade, poderia nos mandar a todos e a cada um de nós para o inferno e nós não teríamos sequer o que reclamar. Bastaria apenas viver um dia para dizermos: Deus foi gracioso para comigo. Mas ele fez mais do que isso. Ele nos chamou à vida eterna. Ele pagou a nossa dívida em Yeshua. Nós não somos mais devedores. O seu sangue derramado quitou toda a nossa dívida. A dívida pregressa, a presente e a futura. A dívida está liquidada. E, portanto, eu caminharei seguramente em direção ao reino, sem medo de me perder. Tenho temores. Desonrar ao Criador. Desonrar aquele que vai me levar para o reino. Deve ser o meu único temor. Eu o sirvo em novidade de vida, na certeza e na esperança da vida eterna, a qual o Eterno, que não pode mentir, prometeu antes da própria eternidade. Que o Criador seja louvado, que o nome de seu Filho seja exaltado e que os nossos corações estejam radiantes de alegria por tão grande salvação que nos é ofertada. Amém e amém.